Bom, eu quero aproveitar que você nos acompanha para trazer um outro tema também que está aqui na nossa pauta e que acontece nesse momento, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou hoje em Paris, na França, para participar da cúpula para um novo pacto financeiro global. Além da participação no evento, Lula almoçou com a ex-presidente, atual chefe do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, e em relação à proposta da União Europeia ao Mercosul, Lula considerou inaceitável. A gente vai acompanhar o que ele disse e já botar para o debate. Vocês sabem que tem uma proposta de acordo. Essa proposta de acordo não está em conformidade com aquilo que é o sonho de países da América Latina, como o Brasil, que quer ter o direito de recuperar a sua capacidade de industrialização. A carta adicional que a União Europeia mandou para o Mercosul é inaceitável. É inaceitável porque eles colocam punição a qualquer país que não cumpriu o Acordo de Paris, ou seja, nem eles cumpriram o Acordo de Paris. Lula fazendo uma crítica bastante intensa aí à União Europeia por conta dessas regras. Inclusive, ao fazer as tratativas, o presidente Lula tentava incluir nesse acordo a possibilidade de punição para ambos. Ou seja, você não cumpre, você também responde. Não só aqui o Brasil sendo punido por vocês. Vocês veem como inaceitável a regra imposta pela União Europeia e vocês acham que isso pode significar uma barreira, uma porteira nesse possível acordo com o Mercosul? Fábio Piperno. Coisa é essa, né? Um pacto, um acordo prevendo punições praticamente unilaterais. Exatamente. Então, claro que sim, ele tem que reagir com altivez aí, e todo o bloco Mercosul também. Que história é essa? Quer dizer, então, se houver algum erro aqui, punição. Punição que, inclusive, pode ser estipulada pelo outro lado. Isso tem a ver... O rigor da punição. Isso tem a ver, inclusive, com desmatamento. Ou seja, os produtores que enviarem para cá os produtos não estão protegendo as suas áreas florestais, não estão protegendo a Amazônia, o país vai ser punido. Agora, caso os integrantes da União Europeia também não cumpram, desmatem, eles não seriam punidos. Apenas o Brasil entraria nessa história e, por isso, a crítica de Lula. Pode continuar, Piperno. Ontem, eu li no jornal Estado de São Paulo que o Lula meio que escalou o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário para ser o seu interlocutor com o agronegócio. E o Lupion, inclusive, deu lá uma declaração bastante, digamos, cordial. Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Perfeito. Ora, líder. Me parece que isso ter vazado ontem. E esse discurso do Lula hoje, essas coisas não foram assim, totalmente descoordenadas. É óbvio que o Lula está lá também, por mais que ele tenha atritos com muitos dos representantes do agronegócio, ele não é bobo. Ele sabe que o governo dele depende muito do agro. E isso pode ser um entrave, isso pode atrapalhar muito a questão do agronegócio ampliar os seus mercados lá na União Europeia. Gani, eu quero saber se você concorda com Lula. Olha, por incrível que pareça... Não tosse, não. Por incrível que pareça, Evandro, eu vou concordar. A causa... Mas eu quero daí só fazer um adendo aí à minha fala no final. Mas sim. O que acontece? Essa causa ambiental, ela é instrumentalizada pelos países ricos, pelos países desenvolvidos. O nosso agronegócio, ele preserva muito mais do que esses países. Primeiro, que a gente tem muito mais florestas nativas do que eles. Eles já devastaram quase tudo. Segundo, que a gente tem um código florestal muito mais rigoroso e também isso vale para a produção de alimentos. Então, eles usam isso justamente para justificar as barreiras protecionistas. Então, nesse sentido, eu concordo com o presidente Lula. Agora, a minha ressalva é que o próprio presidente Lula, enquanto ele era oposição, ele alimentava este discurso de que o Brasil devastava o meio ambiente, de que o Brasil não tinha preocupações com o meio ambiente e ele seria o salvador. E agora ele está colhendo esses frutos venenosos de que ele mesmo plantou e alimentou. Piperno, era apenas uma crítica, era apenas uma narrativa em relação à questão do meio ambiente? Porque eu vi que você reagiu e daqui a pouco eu passo para você também, Gustavo Segré. Não, os problemas ambientais, eles são muito claros. Quer dizer,
É evidente que o Brasil tem problemas em relação a isso, o Brasil tem que melhorar, né? Na Amazônia agora melhorou e no Cerrado não. Então é evidente. Mas bem menos do que esses países. Ô Piperno, no campo, na cidade eu até concordo contigo, mas no campo é bem menos do que esses países. A gente é muito mais rigoroso nesse aspecto ambiental do que país da União Europeia. Não, olha, veja, eles já desmataram muito, é verdade. Mas assim, isso também não significa que nós estejamos livres de algumas obrigações. Agora, o que eu acho injusto nesse protocolo adicional é que, primeiro, eles vão poder estipular punições, multas, uma série de retaliações e a gente vai fazer o quê? Pois é, coloca a União, o Mercosul num papel submisso, né, à União Europeia. Gustavo Segré. O importante é entender por que estamos na situação que estamos. E por que estamos, Segré? Vamos lá. Em 1991, março de 91, se assina o Tratado de Assunção. 4 países conformam o Mercosul. Em 92, começam as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Em 94, o Tratado Ouro Preto configura a União Aduaneira, onde os 4 têm que ir juntos hacia todos os lados. E quando a gente une a União Europeia e o Mercosul, estamos falando de mais de 30 países com interesses necessariamente diferentes em pontuais situações. Por exemplo, o agronegócio. O agro aqui configura mais de 20% do produto bruto interno, 10% seria a indústria. Se esse agro, que é muito competitivo, ele for concorrer com o agro da França, a França vai ter problemas. Então ele tem que colocar dificuldades para não assinar. Quando em 2019 se faz o acordo macro e se termina uma reunião maioritária sobre o acordo, faltavam essas letras pequenas. E essas cartas de adendum são naturais nesse tipo de acordos, mas têm uma função: atrapalhar. Por isso é que essa situação, concordo com o presidente Lula, não tem como aceitar essa situação, mas a dúvida é, e então, como continuamos? E provavelmente continuemos como estamos, sem acordo entre a União Europeia e o Mercosul.